estás com uma tocha e o fogo a iluminar este caminho, este corredor escuro e úmido. Ouve-se as pingas de água da umidade da masmorra. Cheira um bocado... Vês? Sim. Eu nem falei em cheiro e tu já o fizeste. Já dou mofo. Exatamente, Sim. acontece. Cheira assim, um cheiro estranho. De vez em quando ouves um ratinho ali a passar. É. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio falamos com André Tavares, que nos vai explicar um bocado o que são os jogos narrativos. Se não fazem ideia do que isso é, talvez este nome vos ajude: Dungeons and Dragons. Esse é dos mais mediatizados jogos narrativos. O André vai explicar como é que ele descobriu um grupo de nerdy-ass voice actors e como tudo isto começou, desde ser mestre de cerimónia dos vários jogos narrativos, à comunidade em si em Portugal e até no estrangeiro, e o seu último projeto. Neste episódio até eu tive tempo para jogar um bocadinho com ele, portanto fiquem até ao final porque vale a pena. E agora o episódio. Esperamos que gostem e até já! André, queres-te apresentar para as pessoas que não te conhecem ou que... Pode ser. Sim. Apresento-me para a câmara e para o micro, não é? Não, fala comigo. Não... Então, o meu nome é André Tavares, tenho 28 anos, ainda, não é? E profissionalmente sou animador digital. Animador digital? Animador digital, exatamente. Okay. Ou, cá em Portugal, tem que ser produtor de conteúdos multimédia. Ok. Sim. Ou seja, o que é que eu faço realmente? Estás a ver aqueles bonequinhos da Pixar e da Disney, aqueles bonecos de animação 3D? Pronto, é isso que eu faço. Eu pego no boneco, que anteriormente um artista já fez, e meto a mexer, animo. Isso faço para publicidade, filmes. Estou neste momento a acabar agora, creio eu, ser um spot publicitário para um filme francês. E no ano passado estive a fazer uma animação de uma curta-metragem francesa que eu acho que ainda não saiu. Por isso não sei. Podes falar. Não sei se posso, mas está no IMDb como as The Misadventures, The Marvelous Misadventures of the Stone Lady, qualquer coisa assim. Ok. Sim, senhora. Além de animador digital, ajudo também a família com o negócio familiar que a minha mãe construiu já há mais de 25 anos, ou seja, praticamente quando eu nasci, que são 2 casas de repouso, pronto, e toda a parte técnica do computador e tudo o que é necessário fazer lá, sou eu que trato. Pronto. Ou seja, isso é um negócio familiar. Fora disto, há o hobby, não é? Sim. Que é por isso que estamos aqui hoje. Sim. Os jogos narrativos, em que estou lentamente a começar a desenvolver, a tentar desenvolver indústria aqui em Portugal relacionado com o jogo narrativo. Que é... Eu imagino que há muita gente que não sabe o que é que isso é. Sim, sim. Porque esse nome é relativamente pouco conhecido. É pouco conhecido. Ou relativamente recente, ou não? Sim, o jogo narrativo é o novo termo português. Quando eu digo do jogo narrativo, o que quero realmente dizer é o RPG, ou seja, o role-playing game, que aí sim, se calhar algumas pessoas já conhecem. Não confundir com o RPG do Fortnite, que é aparentemente uma arma que se usa no Fortnite. Sim. Mas sim, isto é um nicho, faz parte da cultura geek, tal como jogos de tabuleiro, tal como coisas da convenção da Comic Con e semelhantes. E queres que eu te explique o que é o jogo narrativo, não é? Para ti, Eu para toda sei a o que gente. é. Tu sabes o que é, que tu já experimentaste. Eu sei o que é, mas... Ora, aí é o catch, porque é a pergunta mais difícil de responder. Porquê? Porque é difícil de explicar para quem nunca fez o que é o RPG, o que é o jogo narrativo. Acaba por ser por mais fácil
perceber jogando ou perceber sentindo. Pronto. Tem palavra-jogo, ou seja, é um jogo. E eu vou-te responder de duas formas. Há a resposta fácil, resposta despreocupada de sou um jogador e não me preocupo muito com tecnicalidades e com a pedagogia da coisa. E então dou a resposta fácil. Depois há a segunda resposta, que é a resposta técnica, que eu tenho que também respondê-la para não desiludir algumas pessoas da comunidade. E depois percebes o que é que eu quero dizer? Sei. Para não desiludir pessoas de comunidade, para haver a componente pedagógica e também técnica da coisa. Então vamos à primeira. O jogo narrativo, o role-playing game, é um jogo onde um conjunto de pessoas, normalmente sentadas a uma mesa ou não, estão a interpretar papéis de personagem e constroem uma história em conjunto com essas personagens que estão a jogar. Utilizando o quê? A ferramenta mais poderosa de todas, que é a imaginação. Que é a mais poderosa de todas, acredita. Mais poderosa até que programação. Que é ilimitada. Sim. E normalmente o formato tradicional do jogo narrativo é haver um mestre de jogo, ou seja, uma pessoa responsável por definir e descrever o cenário, e os jogadores que, interpretando personagens nesse cenário imaginário, ficcional, reagem, e isso vai dar à construção de uma história. Pronto. De uma aventura, de uma história, seja o que for, seja em que o universo pode ser fantasia, pode ser moderno, pode ser histórico. Pronto. E isto é a resposta fácil, estás a ver? E mesmo assim já demora algum tempo. E porquê é que eu digo que é difícil explicar o jogo narrativo? Como tu sabes, eu também produzo bastante conteúdo e gravo também pessoas e faço sempre esta pergunta: o que é o jogo narrativo? Eu acho que já gravei um par de dezenas e nenhuma respondeu da mesma forma. Sim. E vou chegar à centena de pessoas gravadas e ninguém vai responder da mesma forma. Resposta técnica. O que é o jogo narrativo? O jogo narrativo é uma ou um conjunto de pessoas que constrói, ao jogar este sistema, okay? O sistema é o conjunto de regras, okay? Que nós escolhemos, chamado jogo. Ao jogá-lo, ao utilizá-lo e ao interpretar o papel das personagens, vamos construir elementos numa coisa chamada espaço imaginário partilhado, que é a nossa imaginação. Pronto. E existem muitos jogos que desafiam esta resposta, e depois nós ficamos sem muito bem saber se mas isto é um jogo de tabuleiro, isto é um party game, isto é um jogo narrativo. Há jogos que desafiam todas estas definições. Sim. E então, quando nós falamos de a construção de elementos num espaço imaginário partilhado, desde o momento em que isso ocorra, é mais fácil para nós, como pessoas e jogadores, percebermos que estamos a jogar um jogo narrativo, quando às vezes também há tabuleiro. Sim. E às vezes há cartas e outras coisas. Pronto. Como é que nós normalmente desenrolamos a coisa no jogo narrativo? Utilizamos dados, que temos aqui à nossa frente, não é? Dados de 6 faces, 10, 12, 20 faces, 20 8. Já vi um de 30, que eu penso que... Sim, também está aqui de 30. Tem um de 30? Está aqui um no monstro, está aqui my muitos God. dados. Este grande, este é dado de 20 faces, Jesus. gigante, o tamanho da tua mão. Isto mais ou só menos. em si é um statement. É um statement, Tu sim. deixas isto cair, pá! Sim, também há uns de ferro, está aqui um dado de 60 faces, para quem estiver muito curioso que veja o vídeo. Ok, Um dado de 60 sim. faces parece uma esfera. É uma esfera, É quase. É. Há de 100 faces também, que é uma esfera mesmo. Pronto, sim. E sim, há muitos há componentes. Uau, Há ok. dados, há cartas, há peças que são feitas de propósito para diferentes jogos. Há figurinos, não é? Tipo, Sim, há miniaturas, Sim. utiliza-se bastante. E normalmente nós utilizamos estes componentes, ou seja, estes dados e estas cartas, para perceber ou para dar aleatoriedade ao jogo, para perceber se a nossa personagem consegue fazer ou não certas coisas, ou seja, certos desafios. Isto porque o mestre de jogo, o trabalho dele não é só definir e descrever o cenário, o que se está a passar na imaginação, naquele setting,
mas também pôr obstáculos. Ok. Para os jogadores estarem constantemente a ultrapassar os obstáculos, como qualquer filme ou qualquer história que nós lemos nos livros, Senão não é? não tem piada. Sim, senão não tem piada. E pronto, e são as duas respostas, assim, a mais simples e a mais técnica, que tem que ter a construção de elementos num espaço imaginário partilhado, porque senão há pessoas que ficam muito desiludidas comigo e não pode ser. Não pode ser, tens Não que pode ser. dizer Tem. realmente porque falta, depois as pessoas não percebem. Sim, e porque, pronto, pois também há pessoas que certamente estão lá em casa e gostam de ouvir uma resposta assim mais técnica e Sim. mais pedagógica também. Sim, se calhar há aí um Dungeon Master wannabe que tipo, Sim. se calhar. Pode ser, e já agora, Dungeon Master, que é a mesma coisa que eu estou aqui a dizer, que estou a usar termos Sim, estás a bastante usar termos portugueses. portugueses, sim. Que é Dungeon Master é o mestre de jogo, que é o tal indivíduo que está responsável por Certo. definir. Ele faz uma espécie de realizador da história. Sim. Ele tem os jogadores à sua frente, não é? E ele ajuda, não obriga a ir por um certo caminho, a não ser que a aventura seja sobre isso, sobre a obrigação a ir por um certo caminho. Mas normalmente os jogadores têm a liberdade, e é isso que mais me dá prazer a jogar role-playing game com novos jogadores. É quando eles se sentam à mesa, tem a sua ficha de personagem, não é? Que é um papelinho, normalmente A4, A5, com uma data de números, e estes números são o quê? São uma representação visual de alguns atributos da tua personagem, do quanta força ela tem. Porque São ágeis, exatamente, são são ágeis, espertos, são carismáticos ou sábios. Isso tudo tem números, porquê? Porque é a tal questão do sistema de jogo, são as regras do jogo. Tal como qualquer outro jogo de computador. E quando os jogadores estão sentados à mesa e apercebem-se que podem fazer tudo, eu ponho aspas aqui em tudo, ok? Tudo dentro do senso comum, da fantasia e do universo ficcional que se está a criar, claro. Se não faz sentido a minha personagem voar, não é? Eu não vou dizer a minha personagem voa, ou a minha personagem deita fogo pelas mãos. Mas nós estamos a jogar uma investigação nos anos 20, isso não faz sentido. Pois, se calhar não faz sentido. Ou seja, fazemos tudo dentro do que está pré-definido e do que nós, como jogadores e pessoas, concordámos anteriormente. Mas quando eles se percebem que não há aquelas barreiras de programação que tu encontras nos jogos digitais, né? No videojogo, tu, pelo mais que queiras ser livre no videojogo, bates sempre na tal parede invisível que é a programação, a dizer, olha, isto acaba aqui. Não há mais. Aqui, quem é a programação é o tal mestre de jogo, que tem uma coisa chamada o cérebro, não é? E a imaginação, e que felizmente somos criaturas super flexíveis e criativas e adaptáveis. E se tu queres fazer uma coisa que está fora do guião ou da aventura que eu tenho aqui preparada, ou que comprei para jogar convosco, eu adapto muito facilmente. Sim. E então os jogadores ficam as pessoas novas ficam completamente impressionadas com o facto de, peraí, eu estou a interpretar uma personagem e posso fazer qualquer coisa neste mundo, e este mundo reage a mim porque está esta pessoa a fazer todos esses cálculos criativos e imaginários. E depois há assim um brilhozinho nos olhos, né, da pessoa, e é isso que eu deste lado adoro absorver e digo, já está, pronto. e nunca mais fogem. Sim. É engraçado porque a minha primeira experiência com... só uma nota. Eu disse Dungeon Master, mas o nome técnico é Game Master, não é? Porque Dungeon Master vem de Dungeons and Dragons, tu certo? não queiras começar discussões muito... Sabes, isto é muito giro que... Eu estou aqui, estou por dentro da comunidade, né? Há bastante tópico, há muitos tópicos que faz com que a nossa querida comunidade de roleplayers crie discussões civilizadas sempre, claro. Mas discussões acesas. Essa por acaso não é uma delas, a de Dungeon Master ou Game Master, que é mestre de jogo ou mestre da masmorra. Não costumamos utilizar em português mestre da masmorra, fica estranho. Costumamos dizer mestre de jogo. Sim. Mas assim, porque depois até parece que leva à conotação de outras coisas, não é? Sim, Muito estranhas, e que faz parte da brincadeira e às vezes de jokes, né, que se faz. Mas sim,
existem dois termos, o Dungeon Master e o Game Master, são os mais utilizados. E depois, quase para cada jogo diferente, parece que o designer ou o autor do jogo quer que haja uma expressão diferente para cada jogo. Ok. Por exemplo, se estás a jogar um jogo sobre dragões, em que os jogadores vão jogar com dragões, o mestre de jogo, se calhar não é mestre de jogo, é a Dragon Master, ou seja, é o mestre dos dragões. Sim. Se estiveres a fazer um jogo de fadas, se calhar vai ser a mestre de fadas ou a mestre de cerimónias, também é bastante utilizado. E O MC? Sim, é o MC, é bastante utilizado, Ok. principalmente nos jogos que eu mais gosto, é MC, é Ok. o mestre de cerimónias, porque está ali a fazer a gestão, não é? Sim. De toda a situação. Ou seja, há muitos termos, mas o mais comum é Dungeon Master e Game Master. É um papel desafiante, porque tem de ser uma pessoa. Não é tem de ser, não é? É mais fácil ser Dungeon Master e Game Master se for uma pessoa criativa, uma pessoa com bastante flexibilidade e consiga muito facilmente reagir ao que os jogadores vão fazer e vão querer fazer, que muitas vezes, ou quase sempre, sai dos moldes que tu tens preparado. Ou seja, eu sou mestre de jogo e para jogar o que é que eu tenho que fazer? Aliás, para jogar isto é muito fácil. É sentarmos à mesa com dados, ou papel e um lápis e caneta. Pronto, nem é preciso caneta. Ou seja, é uma coisa, é fácil, é barato. É só sentar e falar. E o jogo narrativo, na sua essência, é uma conversa. É como nós estamos aqui a fazer. Não é? Nós estamos a conversar e a consequência da nossa conversa é que faz aquela criação da narrativa e da história. Então, tipo, não é preciso saber grandes matemáticas, nem não é preciso saber o jogo, porque convém saber o jogo, é mais fácil, mas por norma o mestre de jogo já sabe o jogo e faz parte do papel dele. Okay? Tradicionalmente faz parte do papel dele ele explicar aos jogadores, e qualquer dúvida que o jogador tenha, o mestre de jogo supostamente tem que ter a capacidade de responder, ou então ir ao livro, não é? Ao livro de regras, ao manual de regras, consultar e ter lá a solução. Se demorar muito, criamos nós uma solução, que é a parte interessante também do jogo narrativo, é quando há um problema ou há alguma coisa que nós não gostamos. Epá, não gosto nada desta regra. Nós, como grupo de jogadores, temos a agência de ignorá-la ou modificá-la, que é a parte bastante criativa e que nós costumamos dizer que todos os mestres de jogos, todos os Dungeon Masters são designers, é por causa disso. Eventualmente, cada mesa é uma mesa. Tu podes estar na tua mesa a jogar o jogo mais famoso, o Dungeons and Dragons, e eu posso estar na mesa ao lado a jogar Dungeons and Dragons, e estamos a jogar Dungeons and Dragons diferentes, porque inevitavelmente tu vais ter uma customização do teu jogo diferente da minha, por causa destes pequenos detalhes. Eu posso não gostar das regras de como as personagens nadam na ficção, e o teu mestre de jogo pode gostar, e então vocês utilizam essas regras e eu utilizo regras ligeiramente diferentes, ou as regras de saltar, ou de fazer combates, ou de investigação. Há sempre uma ligeira diferença que o grupo cria na sua mesa. Por isso é que nós dizemos que não é, o jogo, o mais importante não é o jogo, nem é as pessoas, são os dois juntos. Os jogos e as pessoas é que fazem a experiência. Sim. É muito difícil dizer, este jogo é muito bom. Pá, é muito bom, como assim? A tua experiência foi muito boa com aquelas pessoas, naquele dia, com aquele jogo. Sim, mas porque o jogo é muito bom. Sim, mas pode correr mal noutra mesa. Porque se não for o tom certo, ou se não tivermos a utilizar as regras da forma como ele foi desenhado, ou se nós não gostarmos simplesmente de como as regras estão estruturadas, a coisa fica subjetiva. Claro. Não, é impossível aqui dizer, e fica já aqui um statement, dizer qual é o melhor jogo narrativo. Não há um melhor jogo narrativo. Vai sempre depender do quão clicares com o grupo em que estás também, não é? Sim, é quase como dizer qual é o... Existe, não é? Essas top 10 melhores filmes, mas é muito subjetivo, não é? Claro. Dizer qual é o melhor filme de sempre é muito difícil, porque depois qualquer pessoa pode dizer, ok, é Os Prisioneiros de Shawshank, não é? Ou o Padrinho.
Não, eu não gosto do tom desse filme. Eu só gosto mais de filmes de comédia. Então pronto, essa pessoa não é. Eu sei, exato. E acontece o mesmo aqui. Uhum. Há estes temas subjetivos e e às vezes é complicado falarmos sobre os melhores jogos, mas há coisas que nós podemos dizer que, por exemplo, qual é o jogo mais famoso? Que tu jogaste, certamente, foi o Dungeons and Dragons. Sim. É o jogo mais famoso, jogo de 1974. Sim, pessoal, isto são coisas antigas. Is old. Isto não é coisas novas. Está agora a haver um ressurgimento, não é? Mas o Dungeons and Dragons, jogo de 1974, Numa altura em que não era cool. não era cool, não. Houve lá fora, não se sentiu aqui, mas lá fora houve vários problemas. Nos anos 80, fim dos anos 80 e inícios dos anos 90, houve uma onda de. Houve uma ligação do jogo narrativo, ou seja, do role-playing game, ao satanismo e ao Satã e ao lembro-me inferno. disso. Assim. Sim, Toda, sim. quem jogava isto por ter livros e falar de dragões, demónios e monstros, Magias. sim, Sim. e por tradicionalmente jogar-se na cave, não é? Eles lá Sim. têm muito isso na América, as Sim. caves. Nós aqui nem por isso, as nossas casas não têm assim aquelas caves americanas. E então associava-se isto, esta atividade, não é? Ao satanismo. Ai, o meu filho, lá está ele a falar de monstros e de coisas estranhas, sem perceberem que era ficção, que era uma história. Aconteceu isso para quem não se esteja a recordar dessa pequena witch hunt que foi atrás do pessoal satânico, que, por exemplo, alguém que tinha uma tendência mais gótica para vestir preto ou qualquer coisa assim, era logo tipo Jesus creve. Sim. E bastante das pessoas que eram ou góticas ou imos ou Sim, qualquer termo que qualquer coisa queiramos que seja. utilizar, por acaso jogar, não é todas, né, obviamente, mas aquelas que jogavam role-playing games, nos anos 90 houve um pico, uma força muito forte que apareceu, que é um jogo chamado Vampire, que é dos mais conhecidos também. E então é assim uma coisa mais intimista, mais de intriga, um jogo de intriga, Ok. vampírica e política e sobre as hierarquias Ok. desses vampiros. Sim. E então muita gente que não gostava de jogar o aventureiro, que o Dungeons and Dragons é sobre o quê? É sobre aventureiros que fazem aventuras fantásticas. Sim. E muita gente não gostava de jogar do aventureiro que vai a uma masmorra derrotar os monstros e o dragão para roubar o tesouro ou para ficar rico, que gostava de uma coisa mais próxima da realidade, não é? Ou seja, que é o vampiro num universo de cidade urbana. Lisboa, Nova Iorque, são grandes cenários, por exemplo. Lisboa não, estou a dizer Lisboa porque é o que faria sentido. Porque não, sim. Mas certamente que há pessoas que jogam em Lisboa. Sim. E o Vampire nos anos 90 foi um fenómeno. Muita gente jogou Vampire. E pronto, como estava associado ao vampirismo, Claro. era muito fácil de ligar. Sim. Tal como outros jogos que saíram e existem. Sim. Existem jogos de componente adulta Sim. e com temas bastante sérios, que fala não só de psicologia, de terror, horror, e então às vezes as pessoas quando querem ver só veem o mal da coisa, né? Embora um jogo ou uma história falar de terror ou de psicologia ou de tortura ou de qualquer outra coisa assim mais séria, não quer dizer que faça mal, não é? Porque senão nós não podíamos ler livros e histórias Claro. sobre isso. Claro. Não, eu ia dizer que uma coisa mais recente que aconteceu foi pessoas que liam Harry Potter. Sim. Bruxismos e etc. Bruxismos é outra coisa, é uma coisa dos dentes. Mas bruxarias, bruxarias e feitiçarias, ai Jesus, onde é que isto vai? Pois, é um exagero. É um livro. Sim. Mas quando as pessoas querem, Sim. agarram em qualquer coisa e transformam-na numa arma ou num argumento, né? Completamente, sim. E aconteceu mesmo com os jogos narrativos. Curioso, falámos do Harry Potter, aliás, muito do que existe hoje de fantasia, magia e não só, obviamente foi altamente influenciado pelo nosso pai da fantasia, o Tolkien, não é? Nosso querido pai. Daí haverem elfos. Daí haverem elfos e anões e sim. magia e sistemas de magia, não é? Existem diferentes sistemas de magias em diferentes histórias e livros.
O Harry Potter é um deles que utiliza, por exemplo, para fazer uma magia precisas de uma varinha. É um componente. Sim. Em outras histórias não precisas de varinha, precisas de outras coisas. O Tolkien, não é, digamos, criou, entre aspas, a fantasia, e o Dungeons and Dragons, ou seja, este primeiro RPG, nasceu como consequência disso. Era o Gary Gygax e não só, e o... esqueci-me do nome do segundo, não faz mal, que está sempre nas sombras. Há sempre o autor que está no sol, não é? À luz, e o que está na sombra, que pronto, fugiu-me agora, não faz mal. Mas a gente depois põe na descrição. Não? Pomos na descrição, sim senhor. Então eles criaram Dungeons and Dragons, queriam jogar ou queriam uma aventura do género Tolkienish, embora Dungeons and Dragons não faça assim de uma Ligação forma... direta. Exatamente, ligação direta. Mas eles queriam jogar um jogo de miniaturas, mas de uma forma mais criativa. Pronto. E um conjunto de coincidências. Existe um documentário incrível que é os Segredos de Blackmoor. Blackmoor foi o jogo que precedeu o Dungeons and Dragons, que não é conhecido, é o tal jogo nas sombras, do tal autor. Os Segredos de Blackmoor é um documentário incrível no Vimeo, que explica como é que, por um conjunto de coincidências incríveis, pessoas que estavam a jogar jogos de miniaturas, ou seja, eles estavam a jogar jogos de simulação das guerras napoleonanas e guerras antigas. E como é que um conjunto de acidentes felizes levou ao primeiro roleplay ser feito ou ser jogado sem saberem o que era o roleplay, porque na altura nem existia a definição. Sim. E pronto, isso levou à criação do Dungeons and Dragons, e o Dungeons and Dragons levou à influência de quase tudo o que conhecemos hoje, que é incrível, não é? Nós não sabemos, mas histórias como Harry Potter foram altamente ou demasiado influenciadas pelo Dungeons and Dragons, de forma a quem joga Dungeons and Dragons, ou quem já joga há bastante tempo e tem um conhecimento profundo da filosofia, dos sistemas, das criaturas e dos termos que lá existem, vê Harry Potter e consegue dizer, ok, o Voldemort é um Lich, então utiliza ali certos sistemas de magia que eu reconheço do jogo de 1974. Vai tudo beber uma coisa do... É normal. Já o grande jogo World of Warcraft, não é? O grande fenómeno da Blizzard bebe imenso do Dungeons and Dragons, os próprios atributos e os números e as matemáticas e o sistema, as regras como o jogo é feito, bebe disso. E não só, e muito, muito. Mas isso é como tudo, nada é novo, tudo se reinventa, não é? E acontece em todo lado. Sim. Vamos só... vamos continuar a falar sobre isto, obviamente, porque eu acho que é daquelas atividades que ainda são bastante nicho. Sim, é um nicho do nicho, estás a dizer? Ou seja, há a cultura geek, né? Que é o nicho. Sim. Está a crescer. Que é bastante cool agora. Exatamente. Sim. Agora há o fator cool. Antes eram os hipsters, agora são os geeks. agora é cool, é fixe ser geek. E até podemos depois eventualmente falar sobre isto, porquê? Porque há acidentes felizes, né? Happy accidents, que levaram a esse fator cool. Aqui. Exatamente. Nada é por acaso, né? Mas houve um conjunto de situações que levou a ser cool. A produção de certas séries e filmes, obviamente, ajuda. E não só. Algumas revelações também. Algumas grandes celebridades que eram geek e não diziam. E depois de repente começou... fizeram ali um movimento e, olha, somos todos geeks. Mas já falamos sobre isso. Já falamos. Já falamos. Estávamos onde? Esqueci-me. Portanto, é uma atividade nicho do nicho. Exato. Portanto, já vamos falar sobre o facto do ressurgimento e o porquê que de repente começaram a aparecer. Começaram a ouvir menções e as pessoas a começarem a ter curiosidade. E cada vez mais pessoas. Cada vez mais. Sim, nunca houve tantas. Pois, lá está. E vamos falar também um bocadinho sobre a diferença entre os Estados Unidos e cá em Portugal. Porque, se calhar. Mas primeiro eu queria falar um bocadinho sobre ti. Eu? Eu. Pois, sim. Eu sou uma pessoa, não sou? Tu és uma pessoa? Sim. Ou será que sou uma personagem fictícia de alguém que está a jogar à mesa?
E agora pensamos nisso, tipo uma espécie de Matrix. Vamos fazer um inquérito. O que é que vocês acham? O O que é que os ouvintes acham? Será que somos todos resultados de pessoas que estão numa mesa? Estamos a viver numa simulação? Exatamente, somos uma simulação do espaço imaginário partilhado dessas pessoas que estão a jogar. É assustador, não é? Assustador, Pois, sim. e depois, por isso é que eu Ou não então durmo. não é assustador nenhum. É tipo, o destino já está traçado. Só... Tan, tan, tan. Exatamente, sabe? O quão estranho. O quão estranho é as personagens que nós jogamos à mesa estarem conscientes de que são personagens, são produto da nossa imaginação. Isso é muito estranho falar muito sobre estranho, isto. é muito estranho. Não pensem nisso à noite, porque senão não vão dormir. É uma espiral de não saem de lá. Não, e então? Mas pronto, sim, tu. Né? Portanto, Faz-me perguntas e eu sim, respondo. animador digital, Sou. certo? Sim. Como é que isso começou? Eras sempre geek e querias fazer desenhos animados? Querias fazer videojogos? Não. Eu acho. Como é que Eu era aconteceu? assim. Não, eu era sempre geek. Eu acho que fui. Não, ou seja, eu acho que era aquele híbrido, vá. De sempre gostei imenso de videojogos, desde a minha Nintendo 64zinha, a jogar o Super Mario, a jogar o Zelda, Ocarina of Time, claro. O melhor. Ainda agora estivemos a falar Yeah. sobre as coisas Não subjetivas. Subjetivas, agora o melhor. E sempre joguei imenso videojogos, depois virei para o computador, jogos de computador, de internet, competitivos, cooperativos, mas sempre, adorei. Mas nunca estive também embrenhado na onda do Magic the Gathering, o jogo de cartas bastante famoso, mas depois passou-me, obviamente. Mas também sempre fui bastante... Não era aquele arquétipo geek que se faz, ou que se fazia de antes, né? Do rapaz que não é social e que só tem aquele conjunto de amigos e que só joga aqueles jogos com aqueles amigos. Não, sempre fui bastante social. Então era um híbrido um bocado estranho. No meu secundário, estava confuso como todos os adolescentes estão, não é? Faz Sobre o parte. que fazer. Sim. Porque algumas escolhas parece que têm que ser feitas demasiado cedo, não é? O que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer. Eu não sabia se queria ir para a programação, porque era uma coisa que a parte técnica eu parecia apreciar, não é? Mas depois também gostava de parte psicológica, não é? E agir como... Isto é uma coincidência, uma aula que vi ao passar na secundária. Olhei, estão a mexer no computador e a fazer coisas no computador. Entrei, eu era um indivíduo estranho que quando parecia gostar de certas aulas pedia para assistir. E então pronto, assisti a uma aula na secundária do Pragal, que é Fernão Mendes Pinto, sobre multimédia, só que eles estavam a utilizar o AutoCAD, que é aquele software dos arquitetos. E estavam a fazer casas 3D. E eu disse assim, isto é muito giro. E então, naquele ano assisti a todas as aulas. Aliás, eu, que não era aluno, fui a mais aulas que certos alunos. Que os alunos, claro. O próprio professor dizia, tu és mais meu aluno do que certos alunos. Pá. E fazia os trabalhos. Havia trabalhos de casa e eu fazia-os. Só que não era avaliado. E isso levou... ao professor, não é? Quando eu digo nosso, e agora aqui descaí-me, era meu e da minha namorada, ainda atual, ou seja, já vão 11 anos. That's cute. That's cute, very cute, yeah. Éramos pequeninos e agora já somos grandinhos. E ele dizer-nos, porque é que vocês não vão para a animação? Eu disse, como assim animação? Na altura estava o Shrek em alta, e ele, é tipo fazer o Shrek. Em vez de fazer em casa, eles fazem o Shrek. E depois metem-o a mexer. Antes de meter a mexer, fazem o sistema de esqueleto para o colocar a mexer. Pode ser uma coisa muito... É tudo complicado, mas... E nós... mas isso existe? Eu nem sabia. Então fomos ver a animação digital. E tinha aberto um curso, tipo, há um ano atrás, na Universidade de Lusófona, em Lisboa. O único curso de animação digital ou semelhante que havia era no Porto. E nós gostamos bastante da família e dos meninos e dos primos, etc. Então a gente não queria ir para o Porto. Então fomos para a Lusófona tirar a licenciatura, que existe uma licenciatura chamada Animação Digital, que explica de cinema, explica a animação, explica a parte digital da coisa e não só.
também explica a parte do stop motion, Sim. pegar em bonequinhos e tirar várias fotografias para dar o movimento. E foi assim que comecei. Depois da licenciatura tirei uma especialização num curso online chamado iAnimate, que é um curso com professores incríveis, não é? Porque são professores, são animadores da Disney, Pixar, DreamWorks e acho que são das três grandes. Ainda há ali mais duas produtoras, mas são menos conhecidas e pronto. E então tive 2 anos. Eu chamo-lhe o meu mestrado, só que cá em Portugal não é reconhecido. Pronto. Então foi a minha especialização, foi em animação de personagens, de acting de personagens 3D. Ou seja, se nós gravarmos, como estamos a fazer agora, um podcast ou gravarmos um pequeno excerto de áudio, eu muito facilmente pego nesse áudio e coloco uma personagem a fazer o acting, a animação, como um ator, só que no computador, daquilo que está a ser dito e feito. E pronto, e foi assim. Depois disto, fiquei muito cansado no fim do mestrado, qual como acho eu que é quase o arquétipo do estudante que acaba o mestrado e precisa de espairecer. E então comecei a fazer outras coisas, viajei bastante também e viajo ainda bastante sempre que posso. Das coisas que mais gosto de fazer. Pronto, e sempre que vejo um projeto interessante ou que me desafio, gosto muito de desafios, aceito e puma, lá vai a animação. Não estou constantemente a animar, porque aí está, eu dou-me ao luxo de ir escolhendo aquilo que me desafia e que parece-me interessante. Porque aí está, faço outras coisas, não é? A tal gestão do negócio familiar também. E, por exemplo, de vez em quando me dá na telha, ajudo faço alguns recados para uma empresa que estimo bastante, que é o Moço de Recados, uma empresa com um conceito interessante. Pá, e às vezes não me apetece estar ao computador, não é? Ali as 8 horas ou 10 ou 12 que sejam necessárias. E digo, ok, olha, eu conheço o rapaz do Moço de Recados, olha, tens aí recados para fazer, algum urgente, então vou para Lisboa, passo o dia todo em Lisboa a fazer recados e espero-se. Ok, então é tipo uma empresa de estafeta. Sim, o Moço de Recados era um episódio interessante para teres aqui. Depois a gente no fim passamos contactos. Ok, sim senhora. Da Pula fazer contactos. Portanto, e quando é que apareceu então o jogo narrativo? o jogo narrativo? Tu gostas mais de jogo narrativo ou RPG? Eu sou estrangeirada, portanto... Digo-te já que isso é uma conversa tabu. O quê? Você é estrangeirado? A tradução. Ok. A tradução é uma conversa tabu na comunidade. Ninguém vai bater em ninguém. Simplesmente são discussões acesas. Só clutch pearling. São discussões acesas. Clutching, só que é complicado. Porque, por exemplo, uma coisa que eu posso dizer antes de explicar como é que apareceu na minha vida é como é que apareceu em Portugal. Apareceu uma vez em Portugal, em português, foi em 1989. Houve a primeira e única tradução do Dungeons and Dragons. Foi em 1989 e não houve mais nenhuma. Nem recente? Nem recente, não. Uau, hoje, neste momento, em 2020... Só há uma em português? Que já nem encontras. E agora é uma relíquia. Sim, eu estou a tentar encontrar, mas não me vendem, nem a 3 dígitos me vendem, percebes? O que é ridículo, mas pronto. Hoje sim, se vocês forem a uma loja de jogos, vocês não vão encontrar o Dungeons and Dragons em português e honestamente acho que não vão encontrar tão cedo. Porque pronto, há uma coisa que nós portugueses somos muito bons, e é verdade, somos muito flexíveis, não temos o hábito espanhol e francês de consumir mídia dobrada, pronto, isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Não é? A desvantagem é que quando é necessário ler um livro em inglês, quase toda a gente lê. Pega no livro e lê. Toda a gente safa com outra língua qualquer. Sim. Nós vamos à Espanha e se tivermos a falar espanhol, falamos espanhol. Se tivermos a falar francês, se tivermos a falar francês ou português francês, a gente fala português francês. Já o contrário não acontece, né? E então faz com que lá fora haja muitos jogos traduzidos e cá nenhum, porque parece que não há essa necessidade. Pronto, como é que o jogo apareceu em Portugal em 1989? Já aparecia antes em formato de
imprimirem em casa ou fazer impressões bastante caseiras e tentar decifrar as regras que não se percebia muito bem, porque era tudo muito novo. Há pessoas na comunidade bastante antigas e que jogavam desde os anos 80. Eu acho que não conheço ninguém que joga dos anos 70. Quando encontrar, vai ser um achado. Colas. Cola. Porque isto também apareceu em 74, né? Sim. E as coisas demoram um bocadinho. Na altura, hoje é fácil. Hoje é um clique, a internet leva a todo lado. Na altura não, né? Na altura as coisas demoravam um bocadinho a chegar. Mas mesmo assim, ter pessoas que jogavam, há relatos de pessoas que jogavam e que eu conheço e que já tive conversas com essas pessoas e aprendi imenso, que jogavam em 84, 85, ou seja, nos anos 80, mesmo antes de haver a tradução portuguesa. Eu sou um cachorro novo, ok? Quando eu digo um cachorrinho novo, é porque há muito mais pessoas que já jogaram há muito mais tempo. Eu jogo desde 2015, ou seja, é interessante ver como sempre joguei videojogos, sempre procurei nos videojogos o jogo narrativo sem saber o que existia o jogo narrativo. Eu sempre desafiei o videojogo e os limites que ele impunha, né? Sem saber do que é que realmente estava à procura. E o que estava à procura era isto, o jogo narrativo. Ias falar com todas as personagens para ver se havia outro caminho. Sim, sempre fui bastante story-driven, ou seja, sempre atrás da história e da narrativa. Sempre tinha interesse em criar quase como uma ficção dentro do próprio jogo que estava a jogar. E cheguei a jogar roleplay, ou com um grupo de roleplayers sem saber. Mesmo, videojogo chamado Elite Dangerous, que é uma simulação sci-fi da nossa galáxia, e aquilo é incrível. E eu, sem saber, estava a jogar com um grupo de roleplayers que cada um escreveu a história da personagem e tínhamos uma pessoa que nos dava missões fictícias que eu pensava que era parte do jogo, mas não. Era aquela pessoa que estava a inventar, que estava a criar para nós. Ou seja, eu estava a jogar utilizando não papéis e dados, mas utilizando aquele jogo como ferramenta. Estava a jogar um jogo narrativo de uma forma digital, sem saber. Em 2015 foi a partir de um programa do YouTube muito conhecido chamado Tabletop, do Will Wheaton, fui parar ao fenómeno que é o Critical Role e tive quase a honra e a oportunidade de seguir desde o primeiro episódio. Eu apanhei o anúncio daquilo que ia estrear no canal da Geek and Sundry, do canal de Twitch. Twitch, que para quem não sabe é uma plataforma de streaming que agora está muito na moda, tal como o YouTube já o é. E eu vi e vejo 6 pessoas sentadas à mesa. 6? Com 6, 7, pronto, eles são 7. São 6 jogadores mais um. Na altura eram mais até, mas pronto. Anyway, número redondo, 6 pessoas sentadas à mesa a contar uma história e cada uma tem um personagem, então aquilo tem elementos de teatro, tem elementos de improvisação, tem elementos de história, de jogo. Eu assim, isto é muito giro, continuo a ver, falo com os amigos e está gravado aqui, 14 de setembro de 2015, faz a primeira sessão e aí, só para definir a expectativa. Eu era inexperiente. A minha experiência era só a ver os outros jogarem e para verem quão diferentes as coisas realmente são do quando estás a ver, naquele caso, atores, porque eles são atores. Eles são voice actors. São voice actors, são bastante proficientes naquilo que fazem. E já jogavam antes. Já jogavam 2 anos antes de aparecerem e de hoje serem um fenómeno e são o fenómeno do RPG, do jogo narrativo. E que, pronto. E então, eu não tinha experiência nenhuma. E por norma, o trajeto do jogador, do novo jogador deste hobby, ele vai a uma mesa, é jogador, está ali um mestre de jogo a fazer aquela gestão da situação e da história. A fazer aquela descrição toda, exatamente. De onde é que vocês estão. E depois, passado algum par de vezes, eventualmente tu, Kai, ascendes ao mestre de jogo. Porquê? Porque arranjas novos amigos, queres mostrar o jogo aos novos amigos e então assumes a responsabilidade de mestre de jogo e mostras aos teus novos amigos. Depois aquele novo amigo
passado 2 ou 3 meses, vai fazer o mesmo com outros e é assim que a coisa se prepara. Sim. Depois há casos que isso não acontece, que foi o meu e de muitas outras pessoas, que temos um grupo inteiramente novo, nunca ninguém jogou, não sabemos onde procurar, na altura Ok. não sabíamos, nem eu sabia onde procurar pessoas experientes para jogar e termos a coragem de dizer vamos jogar na mesma e um de nós tira a palhinha mais pequenina ou o pauzinho mais pequenino e fica o mestre de jogo que tem que se desenrascar. Pois, porque, atenção, palhinha mais pequenina, porque ser mestre de jogo é uma trabalheira. É assim, há um. Não parece que é um trabalho, né? Mas sim, dá mais trabalho que ser jogador, obviamente. Há jogos em que ser mestre de jogo tem uma carga maior, ou seja, tem que haver uma preparação. Pronto. Em quase todos tem que haver uma preparação, em alguns tem que haver em muitos deles tem que haver um planeamento, que são coisas diferentes, planear e preparar. E depois há jogos que nem te permitem isso. Há jogos que dizem, olha, não há preparação nem planeamento, temos aqui ferramentas para ser tudo assim, vá de uma forma meio improvisada, e são dos mais divertidos porque não há trabalho, assim, entre aspas, antes. Mas sim, novos mestres de jogos, tenham coragem, não se preocupem que a preparação é divertida, na mesma. É criar a história, criar eventos, preparar alguns números associados às regras do jogo, pronto. E esse trabalho foi feito por mim. Ou seja, na primeira vez que eu joguei foi um verão. E depois também sou totó, né? Porque qual é a forma mais fácil de jogar? É pegar numa aventura já publicada, que se encontra nos sites de DMs Guild, Drive-Thru RPG, são tudo links que se pode encontrar imenso material, ou é simplesmente escrever no Google Dungeons and Dragons, aventuras ou adventures, em inglês, e estão lá imensas. Há imensas aventuras, demasiadas aventuras já publicadas. E é pegar numa aventura publicada e ler a aventura e jogá-la. É simples como isto. Eu não o fiz e muita gente também não faz, que é aquela parte de personificar, não é? De customizar a experiência. Eu decidi criar um universo, ou seja, um mundo com deuses, com regras, com civilizações durante um verão. Foi esse o meu hobby no verão, foi criar o palco onde os meus jogadores a 14 de setembro se pudessem sentar e jogar nesse palco, nesse mundo. Eu criei também a minha primeira aventura para jogar ali com eles e tinha a expectativa que a aventura ia durar 3 horas. Aliás, eu tinha a preocupação de que nós íamos começar às 6 da tarde, sensivelmente, e que à hora eu queria que nós jantássemos e continuássemos, mas estava com muito receio, até estava ansioso, de que não ia dar até a hora de jantar, não ia durar. Foram 14 horas. Pois. Não foram 3, foram 14 horas. E aí está o gap de não saber e depois experienciar. Quando nós estamos a escrever que há um problema numa taverna ou há um problema, e às vezes uma linha de texto ou um parágrafo de texto pensamos que vai durar à mesa, a experiência vai durar 5 minutos e os jogadores podem torná-la um grande problema ou toda uma aventura e demorar horas, muitas horas. Eu quando me apercebo que a preparação que tenho, vamos jantar e eu não saí da primeira página, das 8 ou 9 que tinha, eu fico, espera aí, que isto parece que o peixe estende, e estende muito. Porque depois há jogadores, os jogadores mais teatrais tendem a estender o tempo de duração da chamada sessão, não é? Que é quando sentamos à mesa para jogar, porque depois conversam, têm prazer em interpretar a personagem, né? Com os seus traços de personalidade, com as suas falhas, e isso faz parte do roleplay. Mesmo quando há horas, porque às vezes tem que haver horas dizendo, olha pessoal, temos mesmo que sair às 6 da tarde porque eu tenho um jantar, ou whatever, mesmo havendo um time slot, não é bom cortar o chamado roleplay, não é? Roleplay que não é só do jogo, mas também há roleplay noutras componentes, e essa interpretação de personagens faz parte do jogo. Sim.
Pronto, e foi assim que apareceu em 2015. Joguei 3 anos só Dungeons and Dragons, de uma forma muito ativa, ou seja, 2 a 3 vezes por semana, com grupos diferentes. Meus amigos, ou seja, eram grupos privados. E em 2018, pá, olhei para o Dungeons and Dragons e disse assim: mas só há isto? Fiz a pergunta a mim próprio: só há isto? Não pode haver só isto. E comecei à procura de comunidades cá em Portugal, de onde jogar, onde é que há eventos e encontros, e isso abriu-me os horizontes. Foi todo um. Sim, E sim. por isso é que estou aqui também. Sim, por isso é que estás cá. Porque eu vou explicar porque é que eu mando a rir de quando tu dizes pensava que demorava 3 horas, afinal demorou 14. Como foi a tua primeira experiência? Conta-me. Não foi bem a minha primeira experiência, porque a minha primeira experiência foi... Eu fui inserida numa narrativa enquanto, tipo, guest character. Sim. Foi apenas Como um convidada, cameo, um chamado certo. cameo. Exato, um cameo. Aquelas personagens que aparecem nas séries só um episódio. Não é? Sim, tipo, hello, e bye. Exato. Foi isso, por acaso foi bastante engraçado. E eu fiquei naquela, isto é... Porque deu para perceber a dinâmica do grupo, que já jogavam há bastante tempo, e então deu para perceber que aquilo estavam bem embrenhados naquilo e que Sim. tem várias tem várias camadas, portanto há essa parte da teatralidade, depois há outros que estão ali só mesmo para dar porrada. Sim. São chamados arquétipos de jogador, Sim. que existem vários. Há o ator, que gosta de Desenvolver a interpretar, personagem, exatamente. sim. Há digamos, o autor e diretor que está mais preocupado em construir uma boa história do que realmente em interpretar a personagem. Há o power gamer que quer ganhar o jogo. Ok. Embora estes jogos narrativos, tradicionalmente não têm uma componente competitiva. Sim. Tem uma componente cooperativa. Sim. Estamos todos a ultrapassar o obstáculo. Há o arquétipo de jogador, o tático, que pode não ganhar, pode não correr bem a situação, desde que a situação seja tática, é o que lhe vai dar prazer. Entre outros arquétipos, como tu acabaste de dizer. Mas achei imensa piada. Mas a primeira vez que eu joguei a sério, portanto com uma Game Master. Exato. Assim, logo desde o início. Sim, logo desde o início, sim. A criar a personagem também, que demorou bastante tempo, apesar de... Porque a mim quando eu fui o meu caminho, deram-me uma folha e go. E eu, ok. Ok, foste um bocado perdido. Sim. E também é estranho quando tu entras num grupo que já está vinculado, como eu costumo dizer. É estranho porque há uma expressão que um amigo meu e um grande indivíduo na comunidade, que é o João Mariano, costuma dizer, que é o roleplay inevitavelmente faz bons amigos. Porque as experiências durante meses ou anos, há aventuras que duram anos, há aventuras que podem ser infinitas, por isto tudo. Pronto. E essas aventuras, tudo o que acontece no espaço imaginário partilhado, o nosso cérebro, não sei porquê, não sei as componentes técnicas, mas o nosso cérebro vai registrar aquilo como memórias de coisas que não aconteceram. E então quando tu, como vai ser agora, quando tu vais falar de coisas que aconteceram na tua sessão, ou com os teus amigos, ou na tua campanha, ou na tua aventura, tu falas como se fosse uma memória. Lembras-te quando fizemos isto? E quando aquilo? E quando aquilo outro? E falam todos. Têm todos uma representação ligeiramente diferente na sua memória. Mas aquilo fica registado como uma memória de algo que não aconteceu, mas que aconteceu naquele espaço imaginário partilhado. E por isso é que se fica vinculado a essas pessoas, não é? E há pessoas que tu podes não conhecer uma pessoa muito bem, mas tu jogas com ela 3 ou 6 meses, jogos narrativos, e crias ali uma ligação quase que inexplicável, um vínculo de memórias partilhadas de uma coisa que não aconteceu, que é ridículo, mas isto acontece. É incrível. E é muito estranho, que deve ter sido para ti, mas pronto, acontece. Quando entras ali como convidado e sentes esse vínculo, mas tu não tens esse vínculo porque não tens a partilha dessas memórias. Sim. Mas foi mais uma questão experiência. Foi vindo da minha própria iniciativa, tipo, olha, eu já tinha ouvido falar sobre isto, já também tinha ouvido falar de Critical Role na altura,
como é que posso assistir? Aliás, boa. a pergunta foi mesmo essa: posso assistir a uma coisa dessas? Ele, para que é que tens que assistir? Joga. Jogas uma vez e eu, tipo, pá, mas eu não percebo nada, ele não faz mal. Fazes apenas tipo uma personagem que vai ter alguma influência nesse dia e depois vais-te embora. Eu, ok, tudo bem. Pronto. Foi aí, ele preparou a personagem para mim. Aliás, ele nesse aspecto ajudou-me bastante até a criar a história da personagem. Exatamente. Portanto, houve aquele pequeno brainstorming que até gostei bastante, porque também sou relativamente criativa a nível do trabalho que faço, para além disto. E então, quando entrei, houve esse foi mais uma Essa questão impressão. de estar a assistir do que propriamente tipo, quero agora entrar e fazer Exato. parte e isso tudo. Deu-me vontade de querer criar o meu próprio grupo Exato. e Começar de início. Sim, E aconteceu isso. aconteceu, é uma coisa muito esporádica porque all my friends are abroad. E olha que a parte mais difícil do jogo, do RPG, do jogo narrativo, é encontrarmos um dia em que podemos todos encontrar para jogar. Sim. Por isso é que às vezes os encontros e os eventos são úteis e para jogarmos, porque senão estamos sempre à espera. Claro. Esta sexta não dá. O outro sábado também não. Pois. Depois há o aniversário, depois há o primo. E lembrar que há ferramentas digitais, plataformas como o Roll20 é a mais famosa, entre outras, o Discord, até o Skype dá. Sim. Até o Skype dá para jogar. Não é a mesma coisa, mas dá. Mas conta-me, como é que foi a tua primeira experiência? Lá está, a primeira experiência foi criar a personagem. Sim. Algumas horas, né? Algumas horas. Ninguém sabia o que é que estava a fazer. Era Boa. exceto Exceto o mestre de jogo. Sim. Yeah. Porque já tinha bastante experiência. Nós, tirando aquela experiência que eu tinha, zero. Portanto, criei uma personagem. Aliás, só para terem a noção do quão investida, e estou a fazer aspas com os dedos, eu estava com a personagem chama-se Ice Cream Pizza. Ice Cream Pizza. Porque tinha 2 stickers, de um gelado e de uma pizza, de uma slice de pizza ao lado, e eu pensei, fuck it, ok. Nome criativo. Nome criativo, sim. E escrevi aquilo. Digamos que a mestre de jogo tinha a narrativa toda feita, era para ser um one shot. Ok. One shot é uma aventura, que se joga numa sessão, quando sentamos para jogar. Pronto. Exatamente. Ou seja, um one shot é um tiro, Sim. Começa e acaba naquele dia. Sim. Mas quase nunca acontece. Não. Pois. Lá está. Porque o que é que se passou? Estávamos à espera de estar lá uma tarde. Passámos um dia inteiro. Sim, é normal. Isto porque a mestre de jogo conseguiu criar personagens secundárias de uma forma tão completa que nós pensámos, espera, tu tens uma coisa a esconder, temos que descobrir o que é que anda por aqui. Tens algum segredo. Sim. O que é que se passou? Acabámos 5 horas numa prisão a tentar escapulir. Ok. Nada daquilo foi planeado por ela. Portanto, foi simplesmente fizemos porcaria e fomos parar à prisão. Porque aí está, ainda há bocado falámos, né? Ou seja, a mestre de jogo teve uma preparação e tem uma aventura preparada, mas vocês, jogadores, têm a agência de fazer o que quiserem, não é? Exato. E então vocês fizeram a asneira e, como não é um computador a dizer não há solução para isto ou não há programação para isto, não podes fazer. É uma pessoa e a pessoa pensa, faz 1 mais 1. Ou seja, se vocês fizeram a asneira, então os guardas vêm aí, né? Provavelmente jogaram fantasia, né? Dungeons and Dragons. Os guardas vão aí e vão-vos prender. Pronto. E este jogo, né? Para quem está lá em casa a ouvir, isto é uma conversa que é muito género. Ok, tu estás numa taverna, o jogador diz, ok, eu pego fogo à taverna porque não gostei da comida. Pronto, imagina, assim, muito agressivo. Leva só uma review no Yelp, ok? A forma de eu dar uma má review é pôr fogo à taverna. Ok, vêm os guardas, prendem-te. E tudo isto, há uma frase muito importante que não está aqui a ser dita da minha parte, mas quase tudo isto acaba ou engatilha os jogadores com a seguinte pergunta: o que é que tu fazes?
Que essa pergunta é a pergunta mais importante de todo o roleplay, todo o RPG. É eu, depois de descrever, olha cá, estamos neste cenário assim, 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 assado, não é? Por exemplo, estamos aqui no estúdio da Pool Podcast, estamos aqui a gravar o podcast, bué da E meta, agora- não é? Sim. E agora, de repente, E agora pegas a fogo ao porta, podcast. não, agora a porta abre e tu vês um zombie. E eu tenho que fazer esta pergunta: o que é que tu fazes? Que é para eu te engatilhar, como mestre e jogador, para eu te engatilhar a tu responderes. Então, quando eu digo o que é que tu fazes, não é? Pessoal, isto não está a acontecer. Isto é muito. Reparem, isto quando é em podcast, se não há contexto, é muito perigoso. Imagine que alguém agora acabou de ouvir Pá, isto. O que é que se passa? Vou só pôr aqui agora um efeito especial de um zombie a vida. Olha, acho que era fixe. Normalmente é o mestre de jogo que faz. Normalmente põe-se música para ajudar à experiência. Há efeitos que alguns utilizam, mas quase todos os mestres de jogos, não, em vez de efeitos, utilizam a voz tipo. E então apareceu um zombie. E eu digo: o que é que tu fazes, Kai? O que é que tu respondias? Eu pego na cadeira e dou-lhe na cabeça. Pronto. E aqui, nesta altura, lançaríamos dados ou cartas ou o que o jogo tem nas regras, não é? Usaríamos as regras do jogo para saber se a Kai batia ou não, se conseguia ou não bater com a cadeira no zombie e eventualmente safar-se ou não. Depois, como isto é uma conversa, também tem a parte da negociação, que é eu, como mestre de jogo, perceber qual é a tua intenção. Tu queres derrotá-lo, tu queres criar espaço, queres fugir, estás a ver? E essa parte da negociação é muito importante. Não esquecer, quando estás a jogar o RPG, que nada é inválido, ou seja, o que tu dizes não tem de ser o que vai acontecer. Tu podes negociar, podes voltar atrás. Parece que há muita gente que diz: mas eu já disse, eu já fiz. Não, calma. Isto é ficção, não é realidade. E se eu, como jogador, não percebi o que é que tu, como mestre de jogo, estavas realmente a dizer, e então fiz uma decisão mal informada, ou uma decisão não informada sequer, para a minha personagem, não é? E é a mesma coisa que eu dizer que era um zombie e afinal não era um zombie, era o teu melhor amigo, estás a ver? E então batias-lhe com... Era carnaval, foi vestido de homem. Então, mas afinal disseste que era um zombie. Pronto, desculpa, expliquei-me mal. Não sei bem como é que é. Isto era mesmo catastrófico, mas tu percebes o que eu quero dizer. Pode-se voltar atrás. Componente muito importante é a conversa e negociação, obviamente. E vamos voltar à tua experiência. Gostaste? Gostei. Aliás, agora temos um grupo. Temos um grupo que faz uma vez por ano, portanto, na altura do Natal, fazemos uma sessão, guardamos um dia para fazer o catch-up e jogarmos um one-shot. Que, lá está. Desta vez conseguimos acabar, a primeira vez não conseguimos. Ok. Mas na segunda vez já conseguimos. Uhum. Talvez porque já sabíamos mais ou menos o que é que estávamos a fazer. Já não era a primeira Sim, a coisa fica mais fluida depois. Sim. E também não só foi mais a questão de, ok, ela tem este tipo de forma de contar histórias, lá porque uma personagem à parte pareça super interessante e misteriosa, etc., não se quer dizer automaticamente que está lá um secret ending ou qualquer coisa assim do género. Sim. Poderá ter, poderá não ter, mas vamos nos manter na linha maioritariamente, se tivermos tempo, se não tivermos, pronto. Portanto, deu para fazer essa gestão. Exato. Porque lá está, só temos esse grupo em particular só tem essa oportunidade. Claro. E portanto temos que... Nós gostávamos de chegar ao fim, não é? Gostávamos de pelo menos saber o que é que ia acontecer no final. Claro. Porque da outra vez acabámos na prisão e ficámos a meio. Ou pelo menos ficaram com a sensação de ficar a meio. E isso acontece bastante, não é? Por isso é que eu há bocado disse, um one-shot quase nunca acontece. Sim. É difícil porque é tal expectativa, não é? Uma coisa que está no papel à mesa estica-se, não é? E não sabemos bem. Um bom mestre de jogo consegue gerir o tempo e às vezes dirigir os jogadores para que aconteça toda a aventura no one-shot. Às vezes não acontece. Não é por causa dele, não é por ser ele fez um mau trabalho como mestre de jogo. Não. É porque o grupo em si estava interessado em explorar outra coisa, se calhar. E isso acontece também bastante. Há aventuras que estão publicadas ou que estão preparadas e depois há o conflito entre o que os jogadores querem explorar e o que o mestre de jogo preparou,
que acontece quase sempre, e há jogos que permitem que isso aconteça de uma forma mais ágil, e há jogos que não funcionam bem. Pronto, que parece que sentimos esse conflito. É quase como se eu comprasse um livro, não é? Para ler uma história de Harry Potter, mas quisesse ler uma história de Da Vinci, sei lá. E então há um conflito. Sim, claro. Há uma desilusão ali, uma diferença de expectativas. Isso acontece bastante no jogo narrativo. Por isso é que é muito importante, como mestre de jogo, um dos seus princípios é definir a expectativa antes da experiência começar. Claro. É dizer, olha, esta aventura é sobre aventureiros que vão a uma masmorra investigar um rumor. Pronto. E então já está a definir a expectativa. Porque senão há um jogador que vai, se calhar, que se não tem essa expectativa definida, vai sentar-se à mesa e dizer, ok, então eu vou, como aventureiro, vou querer caçar nas florestas e ser o caçador mais famoso. Quando a aventura não se trata sobre isso. Sim. E então há um conflito do Claro. que eu quero com aquilo que está à mesa. Mas pronto, ainda bem que correu bem a tua primeira experiência. Corre sempre bem. O elemento fun é muito grande no jogo narrativo. Sim. É o elemento fun, criativo, a lógica das coisas, a investigação, o mistério, a criatividade, já disse. Pá, isto é incrivelmente pedagógico. E por isso é que cada vez mais é feito e é jogado e é utilizado também como ferramenta. Sim. Não, é a nível de... eu imagino que a nível de team building isso deve ser uma coisa bastante interessante. Estás a tocar em coisas muito giras. Olha, então, em questão de team building, sim. Podemos começar aqui até a falar de nomes, não é? Eu e o Carlos Martins, pronto, que tu conheces. Nós tivemos em 2019, no último trimestre de 2019, a construir um projeto do qual que agora em 2020 está-se a tornar palpável, ou pelo menos é a nossa expectativa ele tornar-se palpável, que é utilizar o jogo narrativo como ferramenta de team building para empresas e não só. Pronto, como ferramenta de educação. Tivemos algumas experiências em 2019 e correram bem. Espera aí. Poxa, estava difícil. E nós utilizamos não só o jogo narrativo, mas também o LARP. O LARP é o Live Action Role Playing Game, que é a componente de maestria teatral do jogo narrativo, em que em vez de estarmos sentados à mesa, ou sentados no chão, ou digamos estáticos, e tudo acontecer, todos os elementos acontecerem no espaço imaginário partilhado, na imaginação, o LARP tem uma componente mais teatral em que nós levantamos, vestimos-nos e temos mesmo objetos e temos um espaço, muitas vezes temos um espaço, seja uma cidade, um mapa, um jardim, ok? E utilizamos isso como componente do jogo. Ok. Exatamente, ou seja, é jogar Dungeons and Dragons, mas em pé, vestidos, ou não. Com a parte mais teatral. Sim, com a parte mais teatral e o espaço e objetos como parte do jogo. Ok. Fizemos, correu bem e agora vamos criar a nossa própria marca e uma empresa mesmo, um futuro, um serviço, como team building. Neste preciso momento, eu, como tu sabes, né, e contataste-me, eu faço parte de um grupo chamado Rol Iniciativa. O que é o Rol Iniciativa? Ora, nós tentámos que ele fosse uma plataforma de produção de conteúdo de role-playing game, ou seja, de jogo narrativo, em que, teoricamente e praticamente, qualquer pessoa que queira produzir conteúdo de role-playing game, conteúdo deste hobby, fala connosco, nós damos as ferramentas, damos a plataforma e pode produzir no canal de Twitch, de streaming, no canal do YouTube, pode fazer publicações na nossa página de Facebook e pronto, ou seja, é uma plataforma para todos. Mas acabou por nunca acontecer e as pessoas verem mais as pessoas que administravam esta plataforma, eu, o Bruno Ribeiro, o Joaquim, Daniel de Carvalho, eu odeio que eu diga é o Daniel de Carvalho, e o Rodrigo Barrelas, lá no Algarve. Isto são pessoas em todo o Portugal.
e que uma vez por ano nos encontramos numa das convenções. Nós somos o Roll Iniciativa, ou seja, somos o grupo que gera, não é? Mas não queríamos ser os únicos produtores. Quase que somos. Tivemos um grupo de portugueses que estava lá fora a jogar Dungeons and Dragons, que depois produziu a sua aventura no canal durante um tempo, mas depois, devido à incompatibilidade de horários, que é a razão número 1 por qual para-se de jogar ou não se consegue jogar. Sim. É a incompatibilidade de horários. Eles tiveram que parar de jogar. E atualmente temos a espetacular Marta Costa, que é uma roleplayer e produtora de conteúdos, com o seu grupo de Dungeons and Dragons, que quase todas as sextas-feiras, ali no canal Roll Iniciativa, abre. E está, é uma história que já tem bastante tempo, eles já estão muito embrenhados, eles não estão muito preocupados com o entretenimento, ou seja, com o entreter quem está a ver. Aquilo é mais um registro da aventura deles, para ficar registado. Mas qualquer pessoa que entre consegue perceber consegue ver mais ou menos, pelo menos sente esse vínculo entre eles, dos vários meses ou anos em que eles já jogam em conjunto. Pronto. Eu e o Bruno e os restantes temos uma grande preocupação em criar programas com uma componente educativa e de entretenimento. Quase todos os meus programas são bastante diretos ao público, ou seja, são com interação, porque tu no Twitch podes escrever no chat e interagir comigo, tal como no YouTube hoje em dia. E então os meus programas, em 2019, que agora nós estamos numa altura de reestruturação, e já vais perceber porquê. Em 2019 criei muitos programas em que falava contigo. Se estiveres lá no chat, eu falava contigo e vocês faziam muitas escolhas. Fiz jogos em direto com o pessoal no chat a dar sugestões de regras, a dar sugestões de histórias. Fiz monstros para Dungeons and Dragons. Aliás, em 2019 comecei a criar uma coisa a partir do livro O Bestiário Tradicional Português, da edição Escafandro. Tive um episódio com ele em que o entrevistámos, o Nuno. E depois, a partir desse episódio, decidi começar a desenvolver o bestiário português de Dungeons and Dragons, ou seja, monstros portugueses para Dungeons and Dragons. Ainda não acabou, o objetivo era ter acabado em 2019, mas infelizmente isto não é o meu trabalho, infelizmente, mas é o sonho. Sim. Em 2020, sim, em 2020 o livro vai estar terminado e provavelmente vai para uma das plataformas Kickstarter ou Indiegogo. Kickstarter é complicado. Pronto, ou seja, eu tenho esses programas com interação e tenho um programa que é muito famoso e lá fora, que é o Roll a Diplomacia, ou seja, Roll for Diplomacy, que é uma conversa. Em 2019 eu tive um objetivo que é, vou falar de design, vou pôr o máximo de pessoas a ouvir sobre design para começar a haver criação nacional. Já havia, mas de uma forma muito independente ou ficava em documentos de Google Drive. E então eu decidi começar a contatar designers internacionais e tive sorte. Tive sorte de dizer que sim e esse ser uma celebridade lá fora de streaming, que é o Adam Coble, é autor do Dungeon World, que é um jogo que foi, creio, o jogo que vendeu, à parte do Dungeons and Dragons, foi para aí dos jogos que vendeu mais em 2019. E é um jogo bom, muito bom. E o Adam Coble é um indivíduo muito ativo no streaming. Ele tem um canal de streaming com milhares de followers e de visualizadores. E ele disse que sim, veio conversar com este português que sou eu, né? E fez um efeito de bola de neve que, ao ter tido um episódio com o Adam Coble e falar sobre os jogos dele e sobre design, que ele gosta muito de falar sobre design de RPG, consegui falar com pessoas que eu nunca pensei que iria falar, designers internacionais, os topos, os que estão agora neste momento a criar jogos e estão a explorar novos caminhos dentro deste hobby. Falei com incríveis pessoas, inclusive um indivíduo chamado Luke Crane, que é o chefe, a cabeça do departamento de jogos do Kickstarter. Foi incrível, ele deu-me números, ele foi super transparente. Por exemplo,
Explicam porque é que Portugal não pode ou ainda não está vinculado ao Kickstarter, mas foi fora de stream e são assuntos que pronto, não vale a pena. Não é um assunto complicado, é só mesmo uma questão minúscula de gestão. Por isso é que talvez em 2020 aconteça. Mas explicam-me, por exemplo, um projeto de roleplay no Kickstarter em 2019 estava com 73% de probabilidade de sucesso. Ou seja, 73% dos projetos foram financiamento coletivamente financiados, do qual dentro dos 73%, aqueles feitos à mão, que é um subgénero do jogo, que é chamado zine, que é quase como se eu imprimisse em casa e agrafasse em casa. Okay? É os chamados jogos zine. Dentro desses 73%, 94% que são zine, dos projetos zine em Kickstarter, foram um sucesso. São números gigantes, isto. E eu não tinha noção. E ele revelou-os, porque ele tem esses números. Aliás, é o trabalho dele. Pronto, e o Roll Iniciativa tem no YouTube imenso conteúdo, demasiado conteúdo. Quase, são muitos vídeos com muitas coisas. Tem vídeos de como preparar aventuras, de preparação para campanhas e mestres. Tem vídeos de como fazer monstros, vídeos de fazer jogos, muita coisa. Só que agora parámos um bocadinho porque maioritariamente eu e o Bruno Ribeiro estamos a dar um passo a seguir. Ou seja, o passo a seguir é o quê? Por mais que tu te esforces, okay, não deixa de ser só um grupo de pessoas a fazer coisas, né? E nós estamos a começar a fazer eventos e encontros e convenções, né? E precisamos de uma identidade. Então estamos em processos de abrir uma associação ludopedagógica, né? Para ter uma identidade jurídica e legal, para não ser só um grupo de pessoas fixes, né? E então estamos nesse momento, aqui em janeiro e fevereiro vai abrir uma associação ludopedagógica. Em princípio o nome será Elemento, ou pelo menos o nome da marca, com esse objetivo de pegar no jogo narrativo e poder ir às escolas, a bibliotecas, de uma forma. Nós já lá vamos. Okay? Nós já vamos às escolas, já fomos à escola de Telheiras mostrar aos miúdos o que é o jogo narrativo e foi incrível. Os miúdos são bastante criativos e às vezes muito assustadores. Okay? Muito assustadores. Sim. Cuidado com a criatividade dos miúdos. E isto é uma coisa que estimula muito a criatividade deles. Já fomos a bibliotecas, aliás, nós temos uma relação muito próxima com a Biblioteca de Marvila. É lá onde acontece a convenção Roll Lisboa, que é a convenção de jogos narrativos. Em 2020 já está marcada a data, 24 e 25 de outubro, ao fim de semana. A edição passada foi incrível, tivemos centenas de pessoas. Tivemos lá uma loja que é a Versus Game Center, que é a nossa parceira, uma loja incrível ali no Oriente, a 5 minutos da estação. É muito boa, tem um espaço muito bom e o responsável da loja quer muito que os roleplayers vão lá jogar. Tivemos uma loja amadora, Paradise, que tem mais dados do que eu aqui tenho à nossa frente. São milhares de dados o que eles têm, dados de metal, dados azuis, amarelos, de todas as cores e feitios. E tivemos sensivelmente 10 workshops de diferentes componentes. Tivemos imensas mesas de jogo, dezenas de jogos a acontecer ao mesmo tempo. Pelo menos o máximo de jogos ao mesmo tempo que tivemos foram 11. Okay? E foi um sucesso. Foi um sucesso de tal forma que antes do Roll Lisboa acabar, a biblioteca fez questão de nós oficializarmos já a edição de 2020, ou seja, antes de 2019 acabar, é como as seasons, estás a ver? As temporadas. Então vamos já oficializar, nós queremos muito. Eles gostam muito da convenção e nós gostamos dele porque a biblioteca é incrível. O espaço é brutal, o espaço é muito moderno, tem um auditório onde nós damos palestras, onde fazemos lá live plays. Live plays é o quê? É pessoas a jogar e pessoas a assistir essas pessoas a jogar. Tivemos o grupo que agora surgiu, o Rock and Roll,
que é um grupo de figuras públicas portuguesas que revelaram que jogavam Dungeons and Dragons e já jogavam há bastante. Ok, Estamos a falar de Pedro Fernandes da RFM, ok. estamos a falar do Kim Bé, do Arte Pita Negrão, o Hélio e deve-me estar a escapar alguém, mas não faz mal. Sim. Está lá uma ilustradora, a Joana, de Jacan Pon. Pronto, e são um grupo de figuras públicas que já jogavam. Mas não revelavam não esse- revelavam. não era cool. Começaram no Instagram a fazer algumas stories. E agora, como é cool, não é? Sim. E não é porque é cool, digamos, até estava a soar mal, mas decidiram fazer o passo que eu em 2018 também decidi fazer, que é: vou ajudar a comunidade, vou tornar-me um dinamizador, e eles têm muita voz, eles são figuras públicas, têm milhares de followers, não é? Toda a gente conhece o Pedro Fernandes da RFM e a sua voz, e então eles têm um reach muito grande e vão ser uma ferramenta e não só, e uma cara e uma identidade muito importante. Em 2020 eles agora estão-se a preparar para lançar a coisa ao estilo de Critical Role, ou seja, com uma produção um bocadinho mais cuidada que em 2019. Em 2019 eles tentaram fazer umas coisas, mas pronto, não é o início. Sim, sim. Tal como Critical Role no início foi Também, sim, muito... E eles em 2020 vêm com muita força e vêm para mostrar o que é o Dungeons and Dragons, o que é o RPG, à maneira deles, mas não há maneira incorreta nem correta de fazer isto, claro. E pronto, o Roll Initiative está associado e relacionado com isto tudo. Tive o prazer de ser convidado pelo Bruno em 2018. E eu considero-me um dinamizador, não é? de pessoas e deste hobby. Eu retiro bastante prazer em falar com as pessoas e metê-las a mexer, a fazer. Em 2019 tive o prazer de falar e fazer de uma forma direta ou indireta, fazer com que muita gente em Portugal voltasse à ação. Temos designers que estavam adormecidos e que agora estão a fazer os seus produtos. Temos o Ricardo Tavares, que em 2012, reparo, já há muito tempo, fazia podcasts de grande qualidade sobre aspectos do roleplay. Vocês no YouTube encontram o Jogador Sonhador. Do aspecto roleplay, ele falava de coisas bastante filosóficas e técnicas, do que nós aqui não estamos a falar, nem vale a pena tocar nelas. Já era outro episódio. Exatamente. Ele fala sobre design, fala sobre o que é jogar, o que é não jogar. Ele é incrível. Aliás, é um podcast com melhor qualidade de RPG e até hoje ainda é. Ele já não o produz desde 2015, acho eu, 14. Mas ele em 2012, entre 10 e 12, fazia-o. Ele esteve bastante adormecido e eu, pronto, de uma certa forma, com este ressurgimento, falei com ele, tive um episódio com ele, desafiei-o a várias coisas e ele hoje está a fazer um jogo. Aliás, ele já lançou a versão do seu jogo que tem 70 páginas, que é o Terra Adentro, Caminheiros nos Vales dos Dedos da Morte. É um jogo de fantasia à portuguesa, ou seja, um jogo que está escrito em português e está escrito de forma em que seja muito difícil traduzir aquilo para inglês. O objetivo é que seja impossível traduzir para inglês. Sério? Sim, Okay. tem expressões portuguesas que só funcionam em português. Ok. Pronto. E então o jogo está construído à volta da fantasia portuguesa e de mês para mês, à medida que ele está a desenvolver o seu jogo, o Terra Adentro vai se tornar um grande jogo. Pelo menos de referência em Portugal quando sair. Sim. Muito bom. Para terminar assim um bocadinho, porque eu acho que lá está, é como os one-shots. Isto sim. Isto estende-se e certamente que se tu quiseres temos aqui um segundo episódio depois para falar sobre outros aspectos, porque desculpem a expressão, mas esta porra é muito subjetiva. Sim. Né? E vai bater à educação, à formação, à pedagogia, à criatividade, todos aqueles elementos que falámos, né? Parte social, grupos, comunidades. Sim. Isto é gigante, mas é um nicho do nicho, mas é gigante. Sim. É quase como aquelas raízes que estão por baixo, não é? Que nós não vemos, mas são muito grandes e chegam muito lá. Mas não vemos, só vemos a pequena árvore que está por cima.
Sim. Ou então vemos os socalcos que as raízes fazem nas estradas Sim. e começamos a mandar vir. Porra! Parta, o carro está a abanar todo. Tu trouxeste então aí uma coisa. Eu trouxe um exemplozinho que... E olha, isso serve para duas coisas. O exemplo serve para apresentar de onde é que isto veio. O que eu tenho aqui é um jogo chamado Work e a Tarte. O Work e a Tarte foi desenvolvido por duas pessoas. Por mim, esta pessoa aqui à tua frente. E Ou então a simulação da pessoa. ou a simulação, exatamente, cuidado. E pelo Carlos. Nós os dois temos uma editora independente, ou seja, uma editora de jogos chamada Maré Baixa. Não me perguntes porque é que é Maré Alta, ok? É Maré Baixa porque, pronto, tem uma história. Olha, vão à nossa página que é marebaixa.itch.io. Itch.io é uma plataforma... Sim. ISS. Não. É de coçar. Itch.io. ITCH.io. Ok. Itch.io. Vai estar no doobly-doo, na descrição, de certeza. Sim. Marebaixa.itch.io é a nossa página onde nós publicamos os nossos joguinhos independentes, porque aquilo é uma plataforma que ajuda. E para dizer que em 2019 tivemos quase 1750 downloads dos nossos joguinhos. Ok. Desses 1750 downloads, 60 deles foram vendas. Tivemos 60 vendas. Isto é uma brincadeira, uma carolice, mas já é bom. O português a não ir para a coisa grátis. O português não... sabes que, vou ser honesto, nós fazemos os nossos jogos em inglês e português. Se nós tivermos que escolher, ou por razões de tempo não conseguimos fazer nós fazemos só em inglês, porque pronto, o Itch.io ainda é uma plataforma internacional. Sim. Mas temos lá em inglês e em português. Os nossos jogos fazem parte de 152 coleções, ou seja, coleções é quando tu queres não esquecer do jogo. Tipo uma playlist, sim. A playlist, exatamente. E tivemos quase 5 mil visualizações, 5 mil pessoas que viram a nossa página. Fora do Itch.io, deixa-me dizer que nós temos uma aventura de Dungeons and Dragons publicada. Nós temos uma aventura chamada The Wedding Lights, que é as luzes de casamento. Uma aventura inspirada na lenda portuguesa da Princesa Oriana. E fizemos a aventura. Lançámos na plataforma DMs Guild, que é o sítio onde se lança aventuras de D&D. E temos 51 vendas para 51 vendas, mas 505 downloads, sem contar com as vendas, claro. Ok. 505 downloads, que nós lançámos aquilo em registro. Aliás, todos os nossos jogos são em registro de paga o que tu quiseres. Ou seja, se tu quiseres, chegas lá e fazes download gratuito para jogar. Por isso, se vocês forem à nossa página, podem gratuitamente jogar os nossos jogos. Se gostarem, nós dizemos sempre, se gostarem, mandem a vossa gorjetazinha e nós utilizamos esse dinheiro para eventualmente fazer impressões, levar às convenções e distribuir pelas pessoas, ou então simplesmente pagar o nosso tempo, né? Está lá a arte, o Carlos é um incrível ilustrador. Sim. E o tempo que eu e o Carlos gastamos a fazer as regras e a escrever o jogo. Ora, à nossa frente está o nosso, digamos, best-seller. É o Work e a Tarte. Este jogo, vamos ter aqui os dadozinhos. Este jogo, o Work e a Tarte, está neste momento em português, em inglês, em espanhol e em francês. Ok. Nós lançámos o jogo e tivemos a comunidade francesa veio ter connosco a dizer, por favor, queremos isso em francês. Eles traduziram, enviaram-nos e nós só tivemos que fazer outra vez o gráfico, a parte gráfica. Um amigo meu espanhol fez a tradução em espanhol e em inglês e português nós tratamos disto. Ora, este jogo vai servir, o Work e a Tarte, para destruir o que andámos aqui a falar durante bastante tempo, que foi, isto tudo demora muito tempo. E agora as pessoas estão lá em casa, espera aí, mas eu não vou estar 4 horas, e 4 horas digamos, a sessão saudável. Sim. Há grupos que jogam 8, 10, 12, 16 horas seguidas ou dias seguidos, se conseguirem. Há pessoas que já jogam 1 hora, 2 ou 3. Isto aqui serve para desafiar, porque nós vamos estar aqui 10, 15 minutos, no máximo, 15 é muito, ok? 10 minutos. Sim. Pronto, vou explicar lá para casa mais ou menos o que é que temos. O Work e a Tarte é uma aventura, um mini-jogo, jogo minimalista. Mostra no vídeo. O Work e a Tarte tem um grafismo impressionante do Carlos Martins. Eu espero que não esteja a fazer reflexo. Se não faz mal, metes o link. Pronto, aqui, nesta primeira página, ou seja, o jogo é um jogo de uma folha.
Na parte da frente está o grafismo Sim. do jogo para engatilhar os jogadores e ajudar visualmente, né, na imaginação. E está as personagens que vamos poder escolher e um pequeno resumo de como o jogo funciona. Ok. Na parte de trás está texto, está como As o que é instruções. um jogo narrativo, de uma forma muito mais simplificada. E a resposta fácil, está aqui a resposta fácil, não a técnica. Ok. O que é um jogo narrativo, como é que se joga e a explicação das regras assim um bocadinho mais sucinta da coisa. E até acaba por dizer, novas regras? Achas que o jogo é muito simples? Tem poucas regras? Então estás à vontade para alterar o jogo. Nós damos autorização para alterarem o jogo. Pronto. Então é assim, Kai, o teu primeiro trabalho vai ser escolher uma das 5 personagens que temos aqui disponíveis. Temos a feiticeira, a orca, guerreira, o larápio e o bardo. Qual personagem decides ser? Tan, tan, tan. O bardo. O bardo. Ora, o bardo, ainda bem, porque é uma coisa até histórica e as pessoas certamente que sabem. Um indivíduo que gosta muito de cantarolar e de fazer músicas. E agora com o Witcher, né? Oh, aquela música fica na cabeça. Opa, não digas nada. Não vamos cantar a música. Não, não, já está. Já está na cabeça. Já está na cabeça. O bardo. Então, olha, a primeira coisa que nós mostramos aqui é um traço de personalidade. Tu és um mentiroso compulsivo. Ok? I can do that. You can do that. Pronto. És um mentiroso compulsivo. Depois tens... Estas personagens têm 5 atributos. Os atributos são a força, a resistência, o intelecto, a destreza e o atributo social. O que é que isso quer dizer? Sempre que eu digo o que é que tu fazes e tu respondes, a tua resposta vai cair num destes atributos. Okay. Nós vemos qual é o que faz mais sentido perante a tua resposta, que deste. Né? Se tu disseres, eu abro a porta à força, está a usar a tua força. Se tu disseres que eu abro a porta meticulosamente, utilizando as minhas ferramentas para abrir a fechadura, né? Ou desbloquear a fechadura, já estás a usar a tua destreza. Se utilizares outra coisa, ou a forma como tu descreves, é o que faz ir cair neste atributo. Okay. E a tua personagem vai ter um atributo fixe, que é um thumbs up, um like que nós estamos todos habituados, e um dislike, que é uma coisa fraca. Sim. E então, o teu atributo fácil, como és um bardo, é social, obviamente. Claro, tu és socialmente incrível, e o teu atributo fraquinho é a força, porque, vamos ser honestos, tens uns... não há aqui nada. Não vais ao ginásio. Não. Pois, o teu objetivo é... antes do objetivo, coisas que tu podes fazer, ou seja, isto é para engatilhar novos jogadores, é inspirar e adormecer pessoas ou adormecer criaturas com o teu canto. Ou seja, inspirar pessoas e adormecer monstros. O teu objetivo é contar a história da tarde. Tu tens que, de alguma forma, nestes 10, 15 minutos, vamos fazer a história da tarde e, eventualmente, ter que contá-la de alguma forma, não sei, isso capta a ti, definir como. Pronto, para lá em casa saber, nós temos aqui 3 dados de 6 faces. Okay? Não vamos utilizar os dados estranhos que os outros jogos utilizam. Este jogo só utiliza 3 dados. Porquê? Sempre que a tua personagem, tu não, a tua personagem faz uma ação, vai cair num destes atributos. Se não tiver o like nem o dislike, vamos lançar 2 dados, que é a base. Se tiver o dislike, ou seja, se fores fraquinha, neste caso se for a força, vais só lançar 1. Se fores forte, que é o social, vais lançar 3 dados de 6 faces. O que é que isto acontece quando lançamos dados? Se tu tiveres apenas basta um 5 ou um 6, num dado 6 faces, tu tens um sucesso. Consegues fazer aquilo que tu estás a descrever ou a intenção de fazer. 1, 2, 3 e 4 é insucesso. Não consegues e eu, como mestre de jogo, ponho uma complicação em jogo. Okay? Então, olha, vou-te dizer como é que o jogo começa. Um rei, num certo reino longínquo, um reino fantástico. O rei está bastante furioso, chateado no seu reino, no seu trono, e ele grita: chamem aventureiros, ajudem-me, o orco levou-me a Tarte, façam o que for preciso para recuperar a minha única Tarte. E abre as portas da sala do trono, não é? Os guardas trazem atrás de si um único aventureiro.
porque só temos aqui a Kai a jogar, um único aventureiro, descreve-nos, e se quiseres podes utilizar isto como referência ou não, descreve-nos como é que é o teu bardo, como é que é o cabelo, as roupas, Ora. qual o instrumento. Ora, eu tenho um grande bigode. Oh, grande! Quando dizes grande é Farfalhudo. farfalho, mas é daqueles que penteias. Não, eu aliso. Tu alisas, Aliso, ok, sim, pronto. aliso com dois pauzinhos aquecidos. Ok. E vou alisando. Muito meticulosamente, portanto aquilo está direitíssimo, mas é bastante farfalhudo e bastante largo. Farfalhudo, largo, mas direitíssimo. Direitíssimo, sim. Ok, está aí um OCD qualquer. Sim, completamente. Ou então, como se calhar eu não tenho barba, tenho aí algum complexo, e então tento fazer com que o mustache, que é a única coisa que eu consigo crescer, é o meu fator mais chamativo. Portanto, sim, alguém vê entrar é um bigode com pernas. Bigode com pernas. Bem. E roupas? Como é que é roupas? Laranja e Uau. roxo. Uau, laranja e roxo, duas combinação incrível. Cores extremamente harmoniosas. E a janela, como as cortinas estão abertas, obviamente, isto é durante o dia, o sol bate nas cores e o laranja fica assim bem vívido, estás a ver? Sim, E o rei fica assim a olhar com os olhinhos bem pequeninos, assim: "Ai, o que é isto? Sim. O que é isto que acabou de entrar?" Portanto, um grande bigode com uma túnica. Que instrumento é que trazes contigo? Qual é o instrumento do Trago teu um bar? pífaro. Um pífaro? Adoro. Trago um E pífaro. o rei pergunta: "Quem és tu, aventureiro?" Eu. É a altura que tens de dar um nome. Eu Ui, agora. sou Caio o Maravilhoso. Caio o Maravilhoso. Caio Maravilhoso! O quê? Nunca ouviste falar de mim? E o rei faz tipo, ele olha assim de lado: sim, claro, claro que bom, já já ouvi. estava a ficar Claro que já ouvi. Queres tentar perceber se ele já realmente ouviu Já sobre agora? ti? Sim. É agora, aqui é que Aqui entramos então é o lançamento de A dados. percepção, não é? Vamos, neste caso, vamos utilizar a componente social porque está a ser Ok. Uma conversa. digamos. Ok. Então vais lançar 3 dados e se lançares um 5 ou um 6, tu vais perceber se ele realmente já percebeu ou não, ou se está a mentir. Ok. E... Aqui vai os dados. Temos um 5! É. Temos um 5, é um sucesso. Tu percebes que ele está-te a dar treta, que ele nunca ouviu falar de ti, mas como não quer desiludir-te e precisa dos teus serviços, ele vai dizer o seguinte: Claro, Claro, como Caio podes maravilhoso, sim, da lenda e daquela história. Se eu tivesse tempo para contar, eu contaria. Mas Caio, está uma situação urgente. A minha está. Eu acabei de almoçar e não consigo acabar o almoço sem comer a minha sobremesa à tarde. O orc levou-me à tarde. Recupere a tarde e eu dou-lhe riquezas, títulos, tudo para o maravilhoso. Vá, por favor. Posso negociar um bocadinho? Podes negociar um bocadinho, claro. O que é que diz? O que é que queres negociar? Não, eu quero como recompensa, quero um concerto no castelo. Ele faz assim. E agora é aqui a parte em que nós lançamos outra vez o dado para tu persuadires, neste caso, para tu convenceres de que... São 3? Sim, porque é três. social. Sim. Vai cair no atributo de social, tudo o que é manipulação, persuasão, cai nesses... Não faz favor. 5 outra vez. Sim. E ele vira-se assim: o melhor concerto do ano! Yes. E o ano está a começar. Então, fechamos a cena, estás a ver? Fechamos a cena, os guardas levam-te até à masmorra. Estás com uma tocha e o fogo a iluminar este caminho, este corredor escuro e úmido. Ouve-se as pingas de água da umidade da masmorra. Cheira um bocado... Vês? Sim. Eu nem falei em cheiro e tu já o fizeste. Já mofo. Exatamente, Sim. acontece. Cheira assim, um cheiro estranho. De vez em quando ouves um ratinho ali a passar ao outro. E tu começas a ouvir uma seguinte voz assim. E vês uma luz ali no fim do corredor. O que é que tu fazes, Caio? Ora bem, portanto, alguém
Eu sei quem é que roubou coisa, não. O orc roubou a Sabemos tarde. que, Sim, sim. ok, sabemos que é um orc sabemos e claramente. soma um orc. Yeah, isto soa-te um orc, sim. Sim. Sabes que tu estás no corredor da masmorra, né? Sim. Fizemos aqui Sim. uma passagem à la filme. Yeah? Sim. Estás no corredor da masmorra com a tocha a iluminar o teu caminho. Lá ao fundo vês uma luz por uma nova divisão e ouves o som de alguém assim. Ok. Ok. O que é que fazes, Caio? Aproximo-me pé ante pé. Ok, aproximar silenciosamente, é isso? Sim. Então vamos rolar uma destreza. Destreza, sim. Exatamente. Vamos rolar uma destreza para ver se consegues aproximar silenciosamente, para ver se esta coisa, seja o que for que está do outro lado, não dá pela tua presença. Podes então lançar 2 dados, porque não tens Não nem é o like o- nem o dislike. Sim. Se fosses um larápio, tinhas Já era. destreza. Sim, sim. 5. 5, boa, bons resultados, sim senhor. E então tu, de pé em pé, ouve, nem os ratos te ouvem, tu aproximas-te, olhas Super ninja com o meu. com a minha túnica laranja yeah, e. com a túnica laranja. Eu imagino que deves ter deixado o workshop lá atrás, né? Sim. Para não dar a tua Sim, presença, sim. vá. E tu aproximas-te, olhas, e então vês uma divisão minúscula, vês uma mesa de madeira velha, um orc verde, ou seja, é um homem verde com uns dentinhos, ok? E um cabelinho assim, parece que tem gel e tudo, está Ok. agarrado à cabecinha Ok. verde escuro, e ele tem à sua frente um prato com uma tarte que brilha à luz deste shot. Ele tem uma moca, ou seja, um pau grande de madeira encostado à parede, Ok. ok, ali de lado, e ele está com o garfo de prata, mas suja, vá. Fancy. Sim, prata, mas sujinha, ok? E dos 3 dentes que o garfo devia ter, só tem 2. Ok. Só tem, claro. E ele está assim a preparar-se para dar ali uma garfada na tarte. E agora é aqui a parte que não faz muito parte, não é normal nos jogos tradicionais do roleplay, mas eu gosto muito de fazer e acontece em outros jogos, que é Caio, ou neste caso Caio. Como é que a tarte é? Ou seja, repara que, e agora aqui um PS, repara que o tradicional sou eu que defino e descrevo, Sim. mas a qualquer altura o mestre de jogo pode dizer, virar-se, jogador, como é que é a tarte? E porquê é que ela é tão deliciosa? Epá, porque é um pão de ló vai dar bom. Ei, fogo, é o meu favorito, dá high five. Ei. A sério, pão de ló é ali. Ok, é um pão de ló, mas é daqueles de alfezeirão? Não? Seco? Ou é daqueles assim molhadinhos? Ei, bem. E está assim mesmo Sim, uma ali gotinha a a escorrer. escorrer, yeah. Ui, delicioso, já estamos a dar fome. Então é um pão de ló delicioso. E ouve, ele está preparadíssimo para dar uma garrafada. O que é que tu fazes, Caio? Eu começo a descer e a cambalear lá para dentro. Queres distraí-lo? Que era completamente distraído. Mas tipo, catarro daqueles muito fortes. Então vamos distraí-lo, vamos aqui utilizar a componente, não sei se vamos usar a componente intelectual ou social, o que é que tu achas? Eu ia dizer social logo. Claro, então vamos usar a componente social, ou seja, estás a fazer um acting, né? Sim, exatamente. Exato, Porque eu não estou com catarro. Claro, Lá, eu claro sou que bastante não. saudável. Então, o Caio, minha o brilhante. minha saúde de estrela e o meu bigode merecem. Então vamos ver se todo o melhor consegues cuidado. distraí-lo para ele não dar a garfada. Bora! Vamos dizer-se. Muito importante este lance. Temos aqui um 6, o melhor resultado que podia sair. Então tu tosses e ele ia dar a garfada. Olha para ti. Moshi, nunca. Tu falas orca? Não, pois não. Porquê? Porque não escolheste a orca. Se fosse a orca, tinhas a fala orca. E ele faz assim. Moshi, não. E tu vês que o ar dele fica chateado. Ele deixa o garfo na mesa e agarra a moca. Mu. E faz assim com a cabeça. Não. Mu, enquanto está a bater com a moca na mão e começa a andar na tua direção. O que é que tu fazes, não. Caio? Eu continuo a descer e a apontar para o Para o pão de ló. pão de ló, exatamente. Ok.
e a dizer para não, que eu comi, que não. Tu E queres, por isso que eu estou. queres enganar o orc. Sim. enga- Quero salvar a vida do orc. Queres enganar o orc dizendo que o Aquilo pão não de tá ló- bom. aquilo não está bom. Sim. Tch, vamos lançar um social, um Ok. teste social. Bora? Ai, Tu, vai acabar mal. a Kai está a jogar bem. Oi, vamos fazer o seguinte. É. Dados fora da mesa não contam? contam, por isso lança outra vez este. Ai, Jesus. Ai meu Deus, tens uma última hipótese. 5! Tu continuas apontas para o pão de ló, ele estava a andar na tua direção, olha para o pão de ló, a falar na sua língua, claramente que ele deve estar a dizer o quê? Isto está mal? Sim. Olha para ti, Tá. vai junto de ti e bate nas costas. Bate nas costas para tu parares de tossir. Sim. E ele faz-te uma pergunta. O que é que tu fazes, Kai? Eu começo a fingir que quero vomitar. Oh, meu Deus! Com que intenção? Com a intenção de que estou tão mesmo mal disposta que isto. Ok, Estou mesmo com uma intoxicação alimentar. ok. E que, ou seja, queres mostrar que a tarte, neste caso o pão de ló, é mesmo um perigo. É isso? Exatamente. Pronto, para Sim. ele. Então vamos fazer um último teste, vamos. E é de social, claro. Porque tu estás a jogar, digamos, o jogo bem, não é? E estás a fazer as tuas ações a caírem sempre nos atributos eficazes. Bora. Vamos lançar. Está aqui um 6. Só sucessos. Bem, isso é sucesso tras sucesso, ainda bem. Eu normalmente E não ele- tenho esta sorte. Pá, acontece, há dias assim. E o orc via assim. Ele pega no prato do pão de ló, dá-te assim o prato, mush. E tu claramente percebes que a palavra mush vai para o lixo, deita para o lixo. Mush. E o que é que fazes? Com o prato na mão. Eu pego naquilo, fiz que aquilo é tipo pó e continuo ainda com aquela cara de quase tipo, oh meu Deus, isto é mau. E olho em volta e pronto, estou numa masmorra, tudo parece lixo, mas por isso eu imagino, ok, o lixo se calhar é uma coisa diferente, portanto vou lá para fora, levar aquilo, sigo, baso. Ok. E perfeito. E assim cai o brilhante, sai da masmorra com o prato e o pão de ló na sua mão, enganou um orc de alguma forma inexplicável, mas enganou um orc, convenceu. Sou muito boa ator, Exato, és um bardo. Convenceste o orc de que o pão de ló era tóxico, não é? Que lhe ia fazer mal, e ao sair da masmorra, o que é que tu fazes? Ao sair da masmorra, O guarda olha para ti. Voltou. Diz assim o guarda. É o primeiro que volta. Coça assim a cabeça. não sei. Então, eu agora pego naquilo e apesar de ter muita fome, porque afinal aquilo, pronto, estar a enganar orcs, põe-me com bastante fome. Gasta muita energia. Digo-lhe, olha, vamos então voltar Pronto. para o castelo. Estás mudamos de cena. Estás na sala do trono com... como é que tu apresentas o pão de ló ao rei? Com muita fome. Muita. Não, mas em termos de quê? Tu levas no prato, levas só numa mão, levas das duas mãos. Não, levo nas duas mãos e tipo, aqui está, Ele, Maltesa. a minha tarte. Ele não sabe que é pão de ló, ele diz tarte. Mas, espera, a minha tarte. Eu agora mais sim fancy. posso fazer uma cesta descansada. Ele pega no garfo e na faca e come. E queres fazer mais uma coisa? O brilhante. Eu faço tipo. Lembra? Sim. Nós falámos sobre um concerto e sobre coisas. Sim, o concerto. Está. Gervásio, cá de ser o mão direita ao mordomo do rei. Gervásio, agendem um concerto com Caio Brilhante no meio da praça, na Praça Popular. E assim terminamos esta mini aventura de successful. Orc at Arte, que deixa-me dizer-te que a maior parte dos jogos não é um sucesso. Normalmente Sério? Sim, normalmente não corre meu bem. Já houve tartes a ir contra a parede, já houve jogadores a comerem tarte, porque a orca Está cheia de fome.
comer a tarte. Já houve jogadores a vender a tarte porque o larápio quer lucrar a tarte. Tu só te faltou, como bardo, contar a história da tarte ao rei, por exemplo. Ou ao guarda. Lembrar dos teus objetivos. Mas jogámos um jogo narrativo. Eu lembrei-me só do mentiroso compulsivo e está bom, e foste mentiroso compulsivo completamente. Muitas vezes. E pá, vocês ficaram aqui com uma pequena demonstração do que é que um jogo narrativo como é que ele se joga. Eu fui o mestre do jogo, fui-te descrevendo o cenário, tu foste a jogadora e foste reagindo, e a consequência de nós jogarmos foi a criação de uma história, de uma narrativa. Exatamente. E isto é o jogo narrativo. É um jogo narrativo. André, muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Aliás, devia ter começado por agradecer. Muito obrigado pelo convite. Todos os links dos projetos do André vão estar na descrição do episódio, assim como onde o podem encontrar. Quanto a nós, somos o The Bull Podcast e estamos no Twitter, Facebook, Instagram e podem contactar-nos por lá ou através do nosso e-mail bullpodcast@gmail.com. Portanto é pullpodcast@gmail.com. Não se esqueçam, se gostam do nosso conteúdo, por favor deixem uma pequena review no Apple Podcasts ou uma pequena contribuição na página de Ko-fi ou no Patreon. Uma partilha nas redes sociais é igualmente apreciada. O nosso muito obrigada. O The Bull Podcast é gravado no Estúdio Q. Captação, edição de som e vídeo e fotografia é da autoria de José Garcia. O jingle é de Miguel Nicolau. As ilustrações são da Joana Rolo. E eu sou a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.